Beleza. Então, Maria Júlia passou para vocês um pouquinho de como que é algumas questões ali da Montessori. Eu vou passar para vocês aqui, nessa apresentação, uma maneira assim mais... Como que eu posso falar? Uma maneira da gente poder adaptar do nosso dia a dia. Tudo que a Maria Júlia falou, que a Larissa falou, a gente já falou nos outros encontros, bem, né, como eu disse antes, a gente já dissecou bastante o assunto. Aqui é mais um pouco, assim, que eu vou falar, mais voltado às atividades que a gente pode fazer com os nossos autistas, baseados nas áreas do desenvolvimento. Porque a gente sabe que no autismo a gente tem sempre questões ali de atrasos em várias áreas, né? Pelo menos eu acho que todos os nossas crianças aí, nossos autistas, têm um pouco ali na linguagem, um pouco na comunicação, um pouco na socialização, e assim a gente vai tentando adequar e tentando fazer alguma coisa aí no nosso dia a dia, uma coisa mais voltada para casa, tá? Que eu pensei com algumas fotos aí para ajudar vocês. Então, pode passar, Maria Júlia. Bom, eu vou só dar uma passadinha aqui nos 6 pilares do método Montessori, porque esse daqui a gente já tinha falado antes, eu já deixei o link para vocês, para a gente não aprofundar muito. Mas, basicamente, esse aqui é o pilar, né? Igual a Larissa já tinha falado. Autoeducação, a criança equilibrada. Essa autoeducação é porque a criança ela vai aprendendo ela mesma ali nos trabalhos, né, nas atividades que ela está fazendo, mas que é chamado de trabalho Montessori, que a gente pode trazer para a nossa prática no dia a dia, uma maneira que você deixa bem organizado tudo ali, e ela vai errando, ela vai acertando, e ela vai aprendendo. Então, é a autoeducação. Não tem aquele limite, pode repetir bastante vezes a atividade, é muito interessante. Bom, e autista gosta de repetição, então é bem legal. A parte da ciência também, igual a Larissa falou, começa sempre a falar da terra, da ciência da terra, depois dos animais, plantas, então é bem interessante. A criança equilibrada é deixar a criança num momento assim mais tranquilo, ela ter o emocional dela equilibrado, está pronta para aprender também. O adulto preparado, porque igual a Larissa tanto falou ali, que a gente precisa observar e ao mesmo tempo que a gente não pode interferir muito, mas interferir na hora que for necessário. Então, o adulto, lá no método Montessori, tem que estar preparado, né, para a gente estar observando, para não exagerar. O que a gente que é mãe, a gente faz muito, né, a gente acaba passando um pouquinho da medida e tira um pouquinho a autonomia das crianças, então o adulto precisa estar preparado para isso. O ambiente é aquele ambiente ali, você vai preparar as atividades, vai deixar tudo tranquilo, igual o exemplo que ela deu ali da cola. A criança vai fazer uma colagem, vai fazer um desenho, tem que estar tudo ali na mão, tudo certinho. Não é que você vai dar tudo na mão da criança, mas vai estar preparado. Vai ter a quantidade de cola suficiente, a quantidade de lápis que ela vai precisar usar, o papel não vai ficar ali solto, ela vai estar ali naquele lugarzinho dela ali, fazendo atividade. Não sei se vocês já repararam, quando eu coloco o Rafa para fazer atividade, eu sempre coloco, não tenho, às vezes não uso bandeja, mas eu sempre procuro limitar aquele espaço. Às vezes eu coloco ou um EVA colorido, de uma cor diferente, e coloco a atividade dele ali em cima, porque esse visual é muito importante para a criança. E ela faz tudo ali centrada, aquele espaço ali é o trabalho dela, ela vai usar aquele espaço ali. Então, o ambiente é bem interessante também, e a educação cósmica, a Larissa já tinha falado, que é uma coisa assim, bem, como que eu posso dizer? É aquela educação que vai de fora para dentro do universo da criança, é bem plano, assim, como que eu posso dizer, né, Larissa, educação cósmica? Eu não me recordo direitinho dessa parte. A questão da criança entender o universo das coisas, né? Em geral, ela entender o porquê da existência da Terra, do universo, porque ela está aqui, qual a função que isso tem para ela na vida, né? Ela fica centrada, né? Não fica assim... simplesmente você vai trazendo conteúdo e ela não sabe o que ela está fazendo aqui. Eu acho isso tão interessante, tão lindo, né? A função porque tudo no universo tem uma função, né? Então ela aprende, por exemplo, que o link em uma árvore tem uma função, né? Que o universo ele vai se recompondo a cada dia com a utilização das coisas. Então ela aprende a preservar, ela aprende que tudo que nós temos, tudo que faz parte do meio que ela vive tem que ser respeitado. Tem uma função. Muito lindo. Muito lindo.
É muito lindo mesmo. Mas se aí vocês quiserem, depois a gente colocou um e-book lá, depois eu ponho no grupo para vocês, vocês vão ver direitinho cada um desses pontinhos. Pode passar, Maria Júlia. Tá, então aqui eu dei uma resumidinha aqui, ó. Razões para a gente considerar Montessori no TEA. Primeira coisa, os materiais didáticos são organizados de maneira ordenada, limpa e arrumada. E os nossos autistas, o que acontece? Eles se sentem mais seguros em ambientes que oferecem essa ordem, essa consistência, né? Outra coisa importante, os nossos autistas gostam de observar as coisas muito mais vezes antes de fazer por conta própria. Então, eles gostam de observar primeiro, de ficar olhando, né? Então, no ambiente Montessori, essa liberdade em tempo suficiente para observar e depois tentar brincar com os brinquedos e mexer ali no próprio ritmo da criança. Então, essa é outra vantagem que dá muito certo para a criança autista. Terceiro, podem repetir uma ação com essas liberdades e elas se sentem bem com essas repetições, né? Como eu tinha dito antes. Porque isso ajuda a sentir calmas, menos agitadas pelo ambiente externo. Eu sempre costumo dizer que quando eu comecei a estimular o Rafa em casa, sem saber toda essa metodologia do jeito que eu tenho estudado aqui com a Larissa, com a Maria Júlia, nesses encontros que a gente sempre está pesquisando, para fazer uma apresentação dessa, a gente pesquisa, a gente vê o que a gente vai colocar. Eu já fazia muita coisa baseada no que eu achava aí pela internet. E uma das coisas que chamou a atenção é que esse tipo de atividade deixava o Rafa mais calmo. Para, de repente, eu fazer uma atividade de transferência com ele, alguma atividade com grãos, e depois eu partia para outro tipo de atividade. Dava muito certo, porque era um tipo de atividade que deixava ele calmo, centrado, ele sabia que tinha o começo, o meio e o fim. Então, bem interessante. Outra coisa, a abordagem multissensorial e interativa de Montessori é muito interessante. Quando a gente fala ali da escrita, a criança vai ter contato, né, com as letras de lixa, com a matemática, com o material dourado e tantos outros materiais, né, que lá no e-book tem também todos aqueles materiais que são oficiais montessorianos, mas a gente pode adaptar todos eles, né? E isso daí é muito legal para criança que tem dispraxia, transtorno do déficit de atenção, né, o TDAH, ou qualquer outro tipo de comorbidade. Esse tipo de material vai ajudar a criança, né, muito mais a aprender. Eu mesmo falo muito de alfabetização multissensorial. É interessante a gente usar a areia, né, para a criança estar ali fazendo os desenhos na areia antes de ir para o papel, né, para ela sentir a textura das coisas. Então, é bem interessante. A abordagem multissensorial veio de onde? Veio de Montessori, né, então isso é muito legal. Pode passar, Maria Júlia. E a última aqui, razão para considerar a Montessori no TEA. Além de estimular as interações, né, sociais e habilidades para a vida, a prática Montessori, quando abordada em uma escola, ela segue um currículo individualizado. É o que a Larissa estava explicando para vocês. Na escola é muito diferente, a criança vai no ritmo dela. Não é a turma está ali interagindo, mas cada criança está fazendo o seu trabalho, tem o seu foco, o seu tempo. Infelizmente, a gente não é todo mundo que tem condições de colocar hoje em dia a escola montessoriana não é, né, tão acessível assim, mas dá para a gente adaptar, né, quando está fazendo alguma coisa em casa, ou mesmo conversar com as professoras. Eu acredito assim, pela minha vivência, eu tenho visto que cada vez mais as pedagogas, as elas estão usando, né, a abordagem montessoriana, porque elas sabem que dá certo. Na verdade, o ideal é que seria tudo, exatamente o método do jeito que foi explicado ali. Seria o mundo ideal para a gente, mas a gente pode adaptar. Então, é muito diferente, né, de uma escola onde o currículo é para todos. O seu slide aqui, só para mostrar. Tá vendo aqui, ó, as mães estão vendo que tem as bandejas, tá vendo? Prontas, preparadas. Então, quando a criança vai fazer a transposição do sólido, ó, do líquido, tá vendo o líquido aqui, ó, o copinho com a jarrinha, aqui ela deve estar com, aqui é uma atividade de vida prática, olha ali, ela tá com os copos, aqui eu acho que é sólidos, eu tô meio séria, mas ela tá com as bandejas todas preparadas. Então, olha aqui, o que a Dani falou que ela coloca pro Rafa, que é o EVA, a gente coloca o tapetinho, para delimitar o espaço. E a criança vai lá, pega a bandejinha dela,
e coloca nesse tapetinho para delimitar o espaço, onde está delimitado o espaço dela. Olha a outra criança observando aí, uma criança trabalhando, o outro já está fazendo outra coisa, né? Cada um no seu tempo e com o seu limite. É isso, Dani, obrigada. E a professora ali observando, né, Larissa, sem interferir muito, né? Pode passar, Maria Júlia. Tá, eu coloquei aqui para vocês, rapidamente, um mapa mental para a gente pensar aqui no desenvolvimento que a gente quer para as nossas crianças. Essas áreas é a que a gente mais trabalha, né? Então, sempre quando pergunta assim, mas o que eu vou fazer? Como que eu posso fazer? A gente tem que sempre pensar nisso daqui, no socioemocional, né? Na comunicação e na linguagem, na cognição da criança, na motricidade fina, na motricidade ampla, o brincar, a ludicidade, o brincar mais, de repente, um brincar mais estruturado, mas também um brincar mais com faz de conta, né? Imitando algumas coisas da vida real. A autonomia, que é tão importante, que é a base, praticamente, de tudo isso daqui. Se você quiser começar por algum lugar para você começar a estimular teu filho, tem que ser pela autonomia. As habilidades básicas, né? Sentar, olhar, esperar, mas a autonomia é principal, né? E a gente tem realmente, às vezes a gente faz muito por eles e a gente vai deixando, isso é muito ruim. Quando a gente pega uma dessas tarefinhas, vamos dizer assim, agora eu quero que meu filho, ele vai pentear o cabelo e ele vai se vestir sozinho. Se ele tem alguma dificuldade, eu vou ajudar. Mas se você colocar uma meta, você vai ver que em uma semana a criança já dá um saltinho, na outra semana em 3 semanas a criança já está fazendo tudo. É impressionante. E a gente, às vezes, na pressa do dia a dia, a gente acaba não incentivando muito. Então, a autonomia é o lugar, assim, mais importante aqui de todo esse mapa mental. E o sensorial, como eu falei, ele é um aprendizado, a criança aprende através das vias sensoriais e também é uma maneira de autorregular a criança. É muito importante isso. Então, pensando nesse mapa aqui, a gente pode pensar, tá, como que eu posso fazer? A gente vai tentar ver maneiras a gente trazer algumas atividades que englobem essas áreas aqui. Porque é isso que a gente pode fazer. Um pouquinho de cada vez, um dia, depois eu vou mostrar para vocês um cronograma ali, pode ser muito útil também. Pode passar, Maria Júlia. Tá, então vamos pensar ali naquelas áreas, tá? Depois a gente vai colocar no grupo para vocês tudo isso daqui, esse material para vocês usarem. O socioemocional, né? A primeira. Então, são as atividades que incentivam a curiosidade da criança para aprender, a imaginação criativa, o interesse artístico, né? São atividades que trabalham a determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Ali eu dei um exemplo. Pega a criança, se ela for muito pequena, você vai começar com um papel maior, uma cartolina, um papel craft daqueles marrom, né, aqueles grandões assim, e vai deixar a criança pintar, depois você vai expor isso para ela, vai deixar ela manusear tintas, materiais diferentes, né, colocar no chão, colocar na parede, em vários lugares, para ela ter essa percepção. Atividade artística em geral, se ela tiver dificuldade se ela for menorzinha, começa com tinta, depois passa para o giz de cera, depois você vai para o giz de gel, depois vai para a canetinha. Lápis de cor é o mais difícil, tá? Só se ela tem realmente uma coordenação motora melhor, aí você pode passar ela pro lápis de cor. Mas assim, olha que interessante, pode usar massinha de modelar, vai colorir a gelatina, fazer vários trabalhinhos com tinta, cores, e ali você já trabalha a cor, você está trabalhando aí a curiosidade, a imaginação da criança, olha o que você desenhou, vamos ver o que você está desenhando. Eu acho que você desenhou um bichinho, que bichinho é esse que você desenhou? Aí já vai também ajudando em outras questões de fala e tudo mais. Ali embaixo eu acho muito interessante ali o senso de responsabilidade da criança também, de cooperação, né? Se você tiver um filho, se você tiver 2 filhos, ou o dia que tiver um amiguinho, se puder estar junto, é legal, os primos, no momento de repente, vamos plantar uma plantinha ali, vamos cuidar da plantinha, ou vamos passear com o cachorrinho. Então, sempre estimular na criança esse senso de organização, de responsabilidade, de companheirismo, isso tudo é atividade socioemocional.
muito, muito rica, tá? Aí vamos para o outro ali, Maria Júlia. Mais um pouquinho aqui de socioemocional. Atividades que ajudem a criança a ser uma criança mais engajada, ter uma iniciativa social, né? Assertividade, olha, eu estou fazendo isso porque isso é bom, é legal. A empatia, entender que a mamãe está cansada, eu também posso ajudar a minha mãe a recolher a roupa, eu também posso levar a comidinha para o cachorro, eu também posso levar o lixo na rua. Apesar que isso daí também já passa para a atividade de vida prática, mas isso aqui também já traz, é uma pegada de socioemocional também, né? A resiliência emocional da criança saber esperar que, tudo bem, agora não dá para fazer, filho, mas vamos me ajudar a fazer isso aqui? Porque depois que eu terminar isso aqui, você me ajudar, a gente vai fazer tal coisa para você. É muito importante a nossa criança ela ter essa tolerância, né? Tolerância à frustração, ao estresse. Então, essas atividades socioemocionais são importantes. Ali eu coloquei as expressões faciais. Isso é tão legal trabalhar com criança. Você pode trabalhar com expressão facial, tanto no espelho, né, da sua casa lá, desenhar junto com a criança, ter alguma cartinha, alguma coisa assim para você imitar as caretas junto com ela, né? Encher balões, né? Desenhar as expressões faciais nos balões, sempre fazer o comentário também. Que expressão que é essa? Olha como que tá a sobrancelha dela ali, tá caidinha, olha a boca dela, tá para baixo. Acho que ela tá triste. E aí fazer links com outras situações, a criança está assistindo um filme, um desenho que o personagem está chorando, está feliz, ou ela está vendo alguma cena, pessoalmente mesmo, quando vocês estão passando na rua, aproveita essas oportunidades para a criança estar olhando aquela emoção, para ela entender, então entendi, isso daí aquele senhor está doente, está triste, está chorando, está alegre. Então, tudo isso a gente pode trazer no nosso contexto. O Montessori já falava isso, que é no dia a dia, é nas atividades comuns, né, do dia a dia que a gente tem aprendizado. E ali eu coloquei ali duas crianças brincando de panela. Quem nunca fez isso, né? Isso é muito interessante. Brincar com coisas naturais, assim, mas sempre procurar esse engajamento da criança no ambiente de casa. Isso é riquíssimo. Pode passar, Maria Júlia. A comunicação e a linguagem, é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Quem de nós aqui que tem um autista que tá lá, ó, nota 1000 na fala? É difícil, mas a gente sabe que tem. Tudo bem, tem muitas crianças que não têm nenhuma dificuldade, mas a maioria dos nossos tem, né? Então é muito difícil chegar lá no topo da fala, né? E aí a comunicação e a linguagem, a gente pode trabalhar de diversas formas, mas uma das mais legais que tem é o contato com a literatura infantil, né? Você sempre está lendo para o teu filho, né? Porque quando a gente está lendo, ele tá, por mais que ele não fale, ele está te escutando, ele está aprendendo, né? É você nomear tudo o que está ao redor dele, repetir, narrar, né, as situações, o que vocês estão fazendo no dia a dia. Então, essa conversa, por mais que a criança não fale, você está trazendo muita riqueza de vocabulário para ela, mesmo que ela não verbalize. Ela está aprendendo contigo, você está trazendo um repertório para ela. E a literatura infantil é perfeito. Aí tem que verificar a questão assim, igual a Larissa nomeou muito bem ali. Você tem que escolher muito bem as histórias que você vai mostrar, né, para sua criança, porque hoje em dia a gente vê inúmeros, hoje o mercado está cheio de livros aí, só que a gente sempre tem que pensar, dar uma olhadinha antes de apresentar, porque a gente tem que achar uma coisa bem assim, que eu posso dizer que pode ser bem natural para a criança, não uma coisa assim muito fora da casinha, porque ela não vai conseguir entender a princípio, se ela for menor, né, então a gente tem que cuidar disso. Então, o que a gente está trabalhando aqui? A escuta ativa, a linguagem, vocabulário, descoberta do mundo imaginário. Por mais que a criança ainda não tenha esse imaginário muito legal, a gente vai construir isso também, isso é construído também aos poucos. Sempre pensava, olha, o Rafa, acho que nunca vai entender esse negócio de faz de conta, né? Ele via o coelhinho, às vezes, na escolinha dele, na época da Páscoa, ele olhava assim, todas as crianças, o coelhinho, ele falava, esse não é um coelho. Não é um coelho, ele ficava olhando assim, olha, é uma pessoa vestida de coelho, ó, tô vendo que tem braço, que tem perna, só tá com cabeção. Então, o autista, ele é muito assim. Então, só que mesmo assim dá certo, gente, as coisas vão acontecendo, a gente não pode desistir. Eu sempre gosto de falar assim, todo dia para ler um livro, um pedacinho de um livro, uma página, duas, não precisa ler a história inteira, tá? Você pode
dar uma panorâmica da história, ou só apontar o que está acontecendo ali. Depois a criança vai acabar gostando, vai pedir para você ler de novo aquele livro, que eles gostam de ficar o mesmo tempo, várias vezes no mesmo livro, mas você aproveita e vai aí aos pouquinhos, você vai contando a história normal para ele ali. O uso do fantoches, né? Eu acho isso muito legal, tem os dedoches também. Músicas, rimas, isso aí tudo é super indicado para criança autista, isso é ótimo. A gente tem que incentivar. Música que eu falo é a música cantada, escutada, não só o clipe, não só ficar lá na televisão, sabe? Mas colocar a música para a criança escutar, instrumentos musicais, esse simples mesmo de brinquedo é bem interessante também. Tentar reproduzir algum som, alguma música é legal. Pode passar, Maria Júlia. Na cognição, então, as atividades cognitivas são aquelas que vão estimular o pensamento da criança, a lógica, a resolução de problemas. Gente, lá no e-book vocês vão ver que tem um monte de atividade que estimula a cognição. Nos outros encontros que vocês vão acessar lá no canal, a gente vai deixar para vocês, para quem não assistiu, lá a gente fala bastante dessas atividades, assim, bem mais, assim, a gente entra bem, né, nelas. Aqui eu só estou dando uma panorâmica mesmo para vocês, mas é muito interessante você usar material dourado, a torre rosa. Naquele segundo encontro, eu acho que a Larissa colocou um vídeo para a gente, da moça explicando como que usa essa torre rosa, é encantador, é maravilhoso. Ali são as bandejinhas, ó, que eu falei para vocês. Às vezes eu não uso bandeja, mas eu coloco as atividades em potes, sabe, pote de sorvete, assim, eu deixo guardado, porque não tem lugar para colocar tantas bandejas que eu gostaria, então eu guardo tudo em potes, em tupperwares, assim, etiqueto e guardo, né, isso fica longe do acesso da criança. Se a criança, no caso do Rafa, mas na escola montessoriana você deixa exposto. Então, o que eu faço? Para parecer um pouco mais com o método montessoriano, eu escolho umas 3, 4, né, aí sim, eu organizo em 4 bandejas e deixo por ali e falo, ó, vamos fazer essas aqui hoje, tá? São essas 4 que a gente vai fazer. Aí ali a gente organiza o material e depois, se eu não coloco em bandeja, eu trago e coloco na delimitação na mesa, igual vocês já viram, ou é verde, ou é vermelho, uma cor assim bem chamativa. E aí a gente faz. Hoje em dia eu já não estou fazendo do jeito que eu fazia antes, porque hoje a gente diminuiu bastante o ritmo de atividade, o Rafa já vai fazer 9 anos, mas vocês podem olhar lá nos destaques que eu tenho bastante coisa lá para vocês, tá? Então, as atividades cognitivas, elas são assim, que a gente vai trabalhar basicamente a lógica, a resolução dos problemas, o conceito inicial da matemática, da contagem, é muito interessante os materiais Montessori por causa disso. Justamente por isso, porque a criança ali sozinha, ela vai descobrir o jeito certinho de fazer. Ela vai ver que ela errou porque não encaixou, e ela vai tentar fazer de novo, e ela vai construindo esse aprendizado. É muito lindo de ver. Pode passar, Maria Júlia. Aqui eu nem escrevi nada, porque motricidade ampla não precisa, né, dizer o que porque a gente é a base, né, da coordenação motora fina. Antes da motora fina, a gente tem que cuidar da ampla também. Então, levar sempre a criança no parquinho, atividades ao ar livre, jogar uma bola, banho de chuva, se sujar, né, que a gente vai falar ali nas sensoriais, brincadeiras assim simples mesmo, sabe? Com que a criança vai englobar todos esses movimentos, a tonicidade, vai trabalhar a lateralidade. Então, basicamente, se você não tem um espaço adequado para isso, no final, para levar todo dia, no final de semana você leva lá para um parque, que toda cidade tem um parquinho, toda cidade tem um campo, leva para jogar bola, é muito interessante. Choveu, leva essa criança para tomar banho de chuva, é tudo de bom. Pode passar, Maria Júlia. E a motricidade fina, que é construída minimamente, né, gente? Primeiro, a criança, ela é meio paralela à ampla. Quando a gente teve muita dificuldade com o Rafa para a escrita, a gente descobriu que tinha uma questão de dispraxia, algumas questões motoras ali que a gente não enxergava. E aí a gente começou a ver que faltava a base. Então, fomos trabalhar o motor amplo e depois vim para a motricidade fina. Ali, olha que lindo ali as letras de lixa, aí ali já é a letra cursiva, né? Ela tá fazendo com o dedinho ali. A gente pode sempre começar com a letra de caixa alta, tudo. Esse material é perfeito. Esse é o material oficial do Montessori mesmo. Ali, ó, aqui em cima, a menininha tá com uma espécie de base que ela vai
Alinhavar. Oi. Dani, deixa eu fazer uma observação aqui da menininha, achei muito legal a sua foto. Essa aqui, ela passando o dedinho na lixa, na letra de lixa, ela tá fazendo a lição dos 3 tempos. Ela tá passando o dedo, sentindo a letrinha, tudo muito concreto, né? E ela tá dizendo ali a letra D. Conforme ela passa a letrinha, ela fala o nome da letra. Então, ela está fazendo atividade de reconhecimento, de memorização, de descrição e preparando já para a escrita. É muito legal isso daí, né? Essa lição de 3 tempos... Você colocou isso aí lá no outro, né, amiga? Você pôs ali a lição de 3 tempos lá tem. das palestras. Uhum, aí, quem quiser assistir lá, e a gente pode fazer outros encontros também, para a gente falar sobre um tanto de outras coisas que tem no Montessori, né? É muita coisa, né? Tá dizendo aí que é muita coisa. É isso aí, só. Perfeito, Larissa. Na hora que você quiser falar, pode ficar à vontade. Então, ali, ó, na base ali, a criança está ali mexendo com o zíper, com o abotoado, com fazer ali o laço do cordão. Então, ali tem um zíper maior, né? A gente pode fazer essas adaptações. Essa semana mesmo eu fiz mostrei para vocês ali no meu Instagram, uma caixa mais ou menos parecido, inspirado nisso daí. Muito interessante. E qualquer atividade que a criança vai usar esses dedinhos, né? Os dedos, aqui a mãozinha, o giro aqui do punho, todas essas atividades que ela vai usar os dedos, nesse motor fino, no movimento de pinça, tudo isso daí é motricidade fina. A escrita, no meio disso tudo, é a cereja do bolo. Pode passar, Maria Júlia. E o sensorial, que eu acho isso daqui maravilhoso. Então, é a criança andar descalço, explorar texturas, cheiros, né? Pesos diferentes, né? As vias sensoriais do corpo são portas de entrada para o aprendizado. Isso aí a gente vem estudando cada vez mais e já está virando critério de diagnóstico também, né? As disfunções sensoriais. Então, é importante a gente deixar essa criança ter contato com vários tipos de texturas, secas, molhadas, grudentas, cremosas, e sempre respeitando, né, porque as nossas crianças geralmente não gostam nem de sujar a mão, né, no início. Eu era uma mãe que o Rafa, como eu trabalhava, ele ficava de manhã na casa da minha sogra e à tarde da minha mãe, ele ficava naquele chiqueirinho, sabe, que a gente fala cercadinho? E aí eu chegava em casa, eu até colocava ele no chão um pouco e tal, mas é uma criança que não gostava de pisar, de ficar descalço, e eu respeitava, achava bonitinho isso, olha, mas depois que eu descobri, que eu fui ver, não, esse menino tem que se sujar, ele tem que se molhar, ele tem que ter contato, melhorou muito, ainda mais depois que eu descobri o autismo, aí a gente começou a realmente colocar ele dentro de piscininhas com grãos, ou piscininha com gel, piscininha com, deixa eu ver, várias texturas diferentes, secas, molhadas, grãos finos, grãos grossos, areia, isso é maravilhoso. Ali as meninas estão debulhando milho, olha que interessante, uma atividade que está estimulando a motricidade fina, né, está trabalhando os dedinhos, e também está trabalhando sensorialmente. Aqui essa caixa eu acho super interessante, tinha um pouco de dificuldade de fazer isso com o Rafael, porque ele queria olhar, ele não aquele controle inibitório que não tem, né, que tem que ser construído, então ele não tinha essa paciência, ele tinha que olhar logo o que ele estava pegando, mas é bem legal também fazer esse tipo de atividade. Pode passar, Maria Júlia. Aqui eu tô colocando 3 fotos do Rafa que eu acho bem interessante, porque uma ele tá brincando no barro, né, eu falei, o que você tá fazendo? Ele me mostrou 2 bolinhos de chocolate, e era bolinho de barro, ali ele nas pedrinhas, quando chegava da escolinha, a gente sempre levava ele para casa da vovó, ou para algum lugar, de vez em quando a gente passava lá e deixava ele, porque ele gostava muito dessas pedrinhas brancas aí. E aqui ele na piscininha, assim, normal, só que ele gostava, além de ficar dentro da piscina, ele gostava de ficar dentro da toquinha e tinha que ter água caindo em cima. Não é que tinha que ter, mas a gente viu que isso fazia muito bem para ele. Então, era uma atividade que regulava muito ele. Ele ficava mais calmo. Depois de um banhinho desse, a gente pode fazer muita coisa com a criança, que a criança está assim, ó, prontinha, às vezes prontinha para dormir, às vezes prontinha para fazer uma tarefa mais cognitiva, às vezes ela está mais tranquila para sentar e perceber o ambiente, para você estimular, e ela é muito interessante. Então, atividade sensorial, eu falo que é porta de entrada. Você regula a criança e depois disso você pode pensar o que você vai fazer depois. É muito interessante. Pode passar, Maria Júlia.
Tá terminando já, tá, gente? Sei que tá todo mundo já cansado, acho que, ó, 10h15 já. Autonomia. A Larissa falou bastante de autonomia ali para vocês no início, mas basicamente a gente fala muito, né, da autonomia. A Montessori fala das atividades de vida prática, que está lá no terceiro encontro, que a gente vai mandar para vocês de novo, mas autonomia e vida prática está tudo junto. AVDs, que a gente fala muito, né, atividades da vida diária, são atividades que são baseadas na realidade. E Montessori traz uma coisa que eu acho super interessante, é que para a criança ter um lugar para ela fazer coisas simples ali, ó. Por exemplo, ele está dobrando a roupinha, ele pode dobrar as meias, o autocuidado, mas tudo assim no tamanho da criança, nada de colocar. Claro, a gente vai fazer adaptações, pode subir no banquinho e tal, mas o que eu acho interessante é trazer a criança para esse conceito da realidade, igual a Larissa falou. Ali a menininha, ela realmente está lavando a xícara de vidro. Ah, mas eu vou dar só de plástico. Você pode até dar o de plástico, mas dá também o de vidro, dá o talher para ela usar um talher. Não precisa ser sempre o talherzinho de plastiquinho, coloridinho. Não, vai trocando, vai tentando. Deixa eu colocar agora, de repente, ela tentar usar a faca. A gente tem que fazer essas trocas, né? Isso aí faz parte. E ajuda demais no desenvolvimento dos nossos filhos. Pode passar. Mais algumas ali de autonomia. Ali a criança está preparando o seu próprio lanche. Isso é muito legal. Ali, ela está pendurando as meias dela num varal menor, é menor, mas ela está fazendo, ela sabe que as meias dela, a mãe dela deve, agora você vai pendurar as suas meias, ela vai reconhecer que é as meias dela. Ela está pendurando, depois ela recolheu, depois ela pode ali é uma brincadeira de pareamento, ó, para ela colocar na cor de cada, na mesma cestinha, tem uma de cada cor e ela vai colocar na sequência. Essa maneira de pareamento, né, que é uma atividade tão importante para o desenvolvimento infantil, a gente pode fazer com coisas práticas, assim. Eu acho mais interessante de Montessori é isso, é você manipular, sair um pouco dessas atividades. Eu faço atividade, adoro fazer atividade gráfica, baixar lá, adoro fazer, só que eu sempre falo, se você trazer para o prático, para coisa concreta, vai ser muito mais legal, em vez de você ficar lá colocando a criança fazer, coloca o azul no azul, é muito mais legal você pegar uma maçã verde, algumas coisas ali da tua geladeira e umas 3 Tupperwares de cada cor para ela parear ali, é muito mais legal, é muito mais interessante, você vai estar trabalhando cores, texturas, cheiro, um monte de coisa. Então, é bem mais legal. É Montessori que trouxe isso para a gente, né? Lá em 1900 e bolinhas, lá para trás. Pode passar, Maria Júlia. E o brincar e a ludicidade. O brincar e a ludicidade é um pouco desafiador, tá? Para as nossas crianças. Geralmente, eles gostam de brincar da maneira que o menininho está brincando ali. Que para eles o brincar do autista é diferente, né? É enfileirar, é colocar um em cima do outro, é ficar sempre ali com as mesmas coisinhas, brincando do mesmo jeito. Mas isso também a gente não pode desistir, a gente precisa construir isso para eles. E o ambiente preparado, né, também funciona para isso. Também funciona para isso. Então, às vezes, você tem uma caixa ali, ó, uma caixa de papelão, a criança pode fazer muita coisa. Você pode jogar umas canetinhas para ela desenhar aí dentro. Você pode colocar dentro da caixa alguma coisa que ela goste muito, um brinquedo, ou a foto de um personagem que ela goste muito, e aí você pode falar, olha, aí a casinha, você tá chamando teu amigo para ir para dentro da casinha, alguma coisa assim. É brincar como a gente brincava, só que o nosso desafio é que a nossa criança, ela não brinca assim tão naturalmente, né, e tudo bem, tem crianças que têm mais dificuldade para brincar mesmo, mas de alguma forma ela vai se divertir, né? Isso daí a gente pode construir. E a brincadeira simbólica, por exemplo, a criança, que também pode ser o menino também brincar de dar comidinha para o bonequinho, para a bonequinha, isso tudo é construído. Só que a gente tem que preparar isso. E o que é o preparar no caso aí do brincar de ludicidade? É você não exagerar muito na quantidade de brinquedos que você tem na sua casa, né? Eu já fazia isso, eu já deixava, antes do Rafa acordar, eu já deixava preparado ali na sala alguns brinquedos para ele brincar. Eu já deixava os dinossauros, essa época ele não tinha repertório, mas eu já deixava tudo pronto, porque eu não ia esperar ele procurar
para ele fazer, para ele construir. Aí eu já deixava uma pista de trem, aí eu já deixava umas coisas ali. Olha lá, o dinossauro está perto da pista de trem. Vamos brincar. Aí sentava com ele e assim a gente foi construindo. Então, esse negócio do ambiente preparado, que é um princípio montessoriano, isso é importantíssimo. E quantidade, a gente tem que diminuir para o autista, tá? Não adianta ter um lugar muito cheio de coisas que só vai fazer confusão na cabeça dele. Pode passar, Larissa, Maria Júlia. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês assim, ó. A gente tem que criar uma rotina. Não precisa ser uma coisa assim, super, certinha. Tem dia que não vai dar certo, tá? É normal. Tem dia que não dá. A gente tem terapia nesse dia, a criança, você tem seus compromissos nesse dia, você tá cansado, às vezes a criança não tá tão legal. Tudo bem, não dá para fazer, mas tenta fazer um planinho ali, pega uma sulfite, divide segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E coloca atividades assim, meio misturadinho, sabe? Um dia uma atividade sensorial, ali eu coloquei assim, ó, sensorial, uma de comunicação, a cognitiva e o brincar. Na terça, o motor amplo, música, comunicação, motor fino. Aí, na hora de criar o repertório para isso, vocês vão ter o e-book lá, junto, né? A gente pode também estar vendo o meu Instagram, o Instagram de todas as mães aí que tem. Você vai anotando ali, atividade de motor fino. A maioria das mães está tudo espertinha, já sabe tudo como que é essas atividades. Só basta o que ajuda muito é você separar, tá? Separar esses materiais um pouco antes, não deixar para ver tudo no dia. Já separa meio lá em algum lugar daí da tua casa e só apresenta para a criança. Então, hoje ela tá mais assim, então vou fazer uma atividade sensorial. E aí você divide de segunda a sábado, mas pode ser 2 vezes por semana, gente, pode ser 3 vezes por semana. Agora, olha a observação que eu coloquei ali. Incluir a autonomia diariamente. A gente precisa incluir as atividades de vida diária, né, as de vida prática, todo santo dia. Eu nem coloquei aí, ó, porque escovar os dentes, a criança escova todo dia. Se ela ainda não desfraudou, vamos desfraudar, né, ver se tá tudo ok, vamos tentar desfraudar. Se ela não penteia o cabelo, vamos tentar que ela penteie o cabelo, toma banho sozinha, tem as pistas, né, visuais que a gente pode colocar lá no banheiro, que pode ajudar. Ela já tá usando o vaso, mas ela não sabe se limpar. Minha meta agora vai ser que ele se limpe sozinho. Vamos tentar, né? Eu limpo uma vez, ele limpa a segunda vez, né? A gente vai tentando fazer. Mas a gente precisa ter uma noção mais ou menos do que a gente quer fazer. Se a gente não sabe, né, até qual que é a meta, o que você quer para o seu filho, você não sabe onde você quer chegar, não sabe para onde vai, você fica perdido. Então, é interessante a gente pensar nessas atividades que eu falei para vocês, no sensorial, na comunicação, no socioemocional, no brincar. O negócio da comunicação, da historinha, igual eu falei para vocês, todo dia. Antes de dormir, dá para você contar uma historinha, um pedacinho de uma historinha. Na hora que a criança estiver assistindo um desenho, você vai lá e conversa com ela. Eu sei que eu fugi um pouco, assim, do Montessori, um pouco, mas estou tentando fazer um link para vocês, da gente tirar o que é bom ali, a gente se basear nos princípios montessorianos, que eu acho isso maravilhoso, mas a gente trazer para a nossa prática, porque eu mesma não tenho, né, uma escola Montessori do jeito que eu gostaria que tivesse. Nossa, eu acredito que se o Rafa tivesse estudado até hoje numa escola assim, era outra criança, né? Mas aí a gente vai adaptando, a gente precisa adaptar, né? Mas não se prendam no modelo pronto, isso é muito flexível, é do jeito que vocês acharem melhor. Peçam ajuda para os terapeutas do filho de vocês, porque geralmente eles sabem, se vocês não souberem quais que são as dificuldades, tem que colocar as dificuldades aqui, tá, gente? Isso é uma coisa importante. Se seu filho ainda, por exemplo, não recorta com tesoura, ele não recorta com tesoura, então eu vou colocar uma atividade que vai ser precursora, vai ser alguma atividade que tem um pré-requisito, ele vai rasgar papel, então, e aí eu ajudo ele a colar. Então, você sempre tem que colocar um pouquinho disso. Mas sempre assim, tenha metas curtas. Eu coloquei aqui uma rotina cheia para vocês, mas vocês podem diminuir isso pela metade, ou hoje é sensorial, amanhã é só música, ou todo dia é música, e todo dia é historinha, tá? Isso é muito livre, assim, para vocês, é só uma ideia para vocês. Pode passar, Maria Júlia.
E essa frase da Montessori é muito linda. A verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar sua libertação. A partir do momento que a gente dá essa autonomia para a criança, ela vai se libertando. Ela vai ser um adulto infinitamente melhor, né? Um adulto com uma autoestima melhor, um sentimento de competência melhor. E é isso que a gente quer para os nossos filhos. No final das contas, a gente quer o quê? Que eles sejam autônomos e felizes. A gente tem muitas questões aí para se preocupar, com inclusão e um monte de coisas, mas se a gente conseguir fazer essa base bem legal dentro de casa, a gente está muito feliz, né? E aqui, eu deixei aqui o nome, a capinha do canal lá do Terapia de Mães, que a gente tem 3 vídeos lá. Só que eu ia colocar aqui o link, coloquei até, né, Maria Júlia? Mas a gente vai colocar no grupo, eu não sei se todos vocês são do grupo. Quem não for do grupo, chama a Maria Júlia nos stories hoje ou amanhã no direct, que a Maria hoje não, né, que tá tarde. E amanhã a Maria Júlia coloca vocês lá. Mas basicamente é isso, porque lá a gente entrou, né? Olha lá, ela colocou a playlist. A gente entrou bastante nos três encontros, né? Cada um com um tema. E tem o e-book para vocês lá também, tá? Vocês podem entrar lá na descrição do vídeo, tem e-book para baixar com as atividades. Eu acho que era isso, minha parte também já foi. Larissa, quer se despedir das mamães? Será que ela tá aí ainda? Ó a Mariceia aí. Mariceia é minha seguidora. Mas, ó, para quem perdeu, vai ficar gravada e vai estar no canal de Terapia de Mães em breve. Mas, enquanto isso, vocês vão assistindo aos outros 3, que já tá pronto. Tá bom? Um beijo, gente, para vocês. Tchau, Maria Júlia. Tchau, Larissa, Gláucia, todas que estiveram com a gente.